Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Estevão, para quem não me conhece. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer uma revisão a respeito de evidências astronômicas. E hoje eu estava no carro voltando da faculdade, quando estava ouvindo a rádio CBN e daqui a pouco a repórter no carro começou a falar a respeito de chuva, né? E ela comentou que nós estaríamos iniciando a primavera astronômica no dia 22 de setembro. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Sobre a primavera astronômica. Olha que coisa interessante. Eu fui despertado a respeito da questão primavera. E de verdade, eu gostaria de fazer você pensar. Você lembra de algum versículo na Bíblia que fala a respeito de primavera? Pois é, eu também não lembrava de nenhum. Se você lembra, bem-aventurado, mas eu não lembrava de nenhuma palavra a respeito de primavera. E eu fui pesquisar na Bíblia primavera, né, para ver se eu conseguia descobrir alguma pista, alguma coisa. E aí eu descobri vários versículos, 19 versículos. A minha versão, a minha Bíblia que eu procurei na concordância é a Bíblia King James atualizada. Essa versão King James atualizada, ela é disponível no celular gratuitamente no Android. E eu busquei na concordância e achei 19 versículos e fui começar a estudar os versículos e comecei a fazer links a respeito do arrebatamento da igreja, do tempo de grande tribulação e observei que tem muitas coisas. Mas antes disso eu quero falar a respeito desses eventos, né, astronômicos. O início da primavera, né, de 2017 começa às 17 horas, sem horário de verão, dia 22 de setembro de 2017 e termina dia 21 de dezembro de 2017. Pois bem, a primavera é a estação que antecede o verão e sucede o inverno, ou seja, ela vem antes do verão, depois da primavera vem o verão. E no hemisfério do sul, onde está localizado o Brasil, essa estação é caracterizada pelo desabrochar das flores e pelo aquecimento da temperatura. Temos aí um evento chamado equinócio, que ele marca o início da primavera. O equinócio é um fenômeno astronômico, onde o Sol atinge a sua maior intensidade nas regiões próximas às linhas do Equador. Bom, esse equinócio de setembro marca o início da primavera e o fim da primavera é marcado por outro evento astronômico, que é o solstício de verão. Nós estamos falando de astronomia. Esse é o período em que o hemisfério sul está inclinado cerca de 23,5 graus na direção do Sol. Então, o que eu quero falar com vocês? E eu comecei a procurar alguns versículos que falavam a respeito de primavera, né? E eu ouvi o que me interessou nessa repórter da Climatempo. Ela falou que a primavera astronômica ela começava no dia 22 de setembro. Isso me deu um start, porque e ela explicou a primavera astronômica ela não exatamente em tempo. Se observar, já nós devíamos estar chovendo e não está chovendo. Mas enfim, ela é algo que é marcado nos céus e não exatamente na temperatura ou em algumas outras evidências na Terra. E isso é muito interessante, porque é no dia 22 de setembro, camadas sobre camadas. Se você não estudou sobre isso, estude os nossos vídeos que lá vai estar mais sobre isso. E aí eu fui pesquisar a respeito de versículos que falam da primavera, como eu disse, achei 19 versículos e eu fiz um apanhado dos melhores aqui para não se repetir muito. Começa com Gênesis, o primeiro versículo que fala a respeito de primavera na versão King James atualizada é esse aqui, Gênesis 18, 14. Vai falar do tempo que
Abraão ele teve um filho, né? Ele estava já com a promessa, mas não tinha. Tentou Ismael, mas não foi o filho da promessa, e ele foi mais adiante. Esse versículo diz assim: acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé, ou para o Senhor, em algumas outras versões? Nessa mesma época de primavera, né? No próximo ano retornarei à sua presença e Sara terá um filho. E aí eu fiquei pensando o que isso tem a ver com o que isso tem a ver com o arrebatamento da igreja? Tudo a ver. Lembra do evento dia 23 de setembro, onde o planeta Júpiter sai do alinhamento da constelação de Virgo? Exatamente isso. É como se uma criança estivesse nascendo, e Apocalipse 12 fala da criança nascendo e sendo arrebatada. Então, nós sabemos que Isaac, que nasceu pela promessa do Senhor, foi exatamente um filho que representa a igreja, né? A igreja, ela é filha de Abraão, e toda a igreja, juntamente com o povo de Israel que reconheceu Jesus como seu Salvador, a exemplo disso os apóstolos, a exemplo disso Paulo, apóstolo Paulo, os 11 outros apóstolos e uma multidão de gente que creu em Jesus, e até hoje os que creem, os judeus messiânicos que creem em Jesus, e toda a sua igreja, que são os gentios convertidos. Todos esses são o filho da mulher, no caso de Sara, que é Israel, né? E nós vemos o nome de Israel por conta de Jacó, que foi filho de Isaac. Então nós vemos Israel tendo o seu nome, né, mudado por Deus, porque com o príncipe ele lutou com Deus e prevaleceu. Então podemos observar que esse varão nascendo aí, né, existe um link da primavera com um menino nascendo. Assim como Apocalipse 12, um grande sinal no céu. Eu observei mais aqui, Êxodo 13, 4, que diz assim: hoje é um dia de primavera, no mês de Abibe, e estais abandonando as terras do Egito. Pois bem, esse Êxodo 13, 4 fala do momento que o povo de Israel estava saindo do Egito, no mês de Abibe, que era um dia de primavera. Olha que coisa interessante. O Egito, o que ele prefigura? O Egito ele prefigura o mundo, e nós estamos num período próximo de arrebatamento. Então, entendemos que o povo saindo do Egito é um simbolismo do arrebatamento da igreja saindo deste mundo. E isso é ligado a um dia de primavera. E mais que nós temos? Deuteronômio 11:14 diz: concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Podereis assim recolher o seu cereal e tereis trigo, vinho e azeite com fartura. O que é ligado aqui à palavra primavera? É ligado com uma colheita. E realmente a Bíblia fala a respeito de colheita, que Deus enviaria os seus anjos para recolher todas as pessoas, né? Outra passagem, Jesus disse para os discípulos: olhai para os campos e vede que eles já estão brancos para a ceifa. Então é interessante que Deus nos trata como o campo do Senhor, como o fruto da terra de Deus. E nós temos certeza, isso aqui vai se repetir no último versículo, mas aqui em Deuteronômio 11 ele liga primavera com colheita. Então, preste atenção que você vai ver mais coincidências ou não. Creio que não é coincidência, mas Deus colocou exatamente de propósito. 1 Reis 20 e 26, ela liga a primavera com guerra. Olha aqui, na primavera seguinte, na passagem do ano, Ben-Hadad convocou todos os arameus e marchou até Afec para lutar contra os filhos de Israel. Então nós temos que entender a natureza deste evento que está para acontecer. Qual é a natureza? A natureza é de várias facetas. Para quem? Depende para quem que é a pessoa. Se for no caso da igreja, é colheita, é festa, é alegria.
Para as pessoas que ficarem, é batalha, é guerra, o próprio anticristo vai batalhar. Para quem subir, vai ser alegria, vai ser regozijo, vai ser festa de casamento. Para quem ficar, vai ser tristeza, momento de choro, de pranto, de luto. E aqui nós vemos guerra, ligado a um dia de primavera. O que nós entendemos? Que quando a igreja for arrebatada, haverá grande tribulação na terra. Os reis se congregarão, haverá possivelmente outra guerra mundial e muitas coisas vão acontecer, que eu não quero ficar aqui para olhar. Olha só, vamos ver aqui em 2 Crônicas 24 e 23, que diz assim: por volta da primavera, na virada do ano, que é exatamente isso que acontece, né? Lá no povo judeu, eles viram o ano na primavera. O exército da Síria decidiu atacar Joás. Invadiram Judá e Jerusalém, exterminaram todos os chefes e líderes do seu povo e encaminharam todo o seu despojo de guerra ao rei de Damasco. Mais uma vez, a Bíblia relatando primavera, virada de ano, juntamente com guerra, guerra contra o povo de Israel. E é isso que nós vemos novamente. O povo, enquanto a igreja está na guerra, o povo está em festa. O povo come, bebe, faz tudo o que quer. Mas enquanto a igreja for tirada dessa guerra que nós vivemos, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. A nossa guerra é contra a nossa própria carne para vencê-la. A nossa guerra é contra, às vezes, a nossa própria família que combate contra nós. A nossa guerra é contra pessoas no mundo espiritual, mas não são as pessoas exatamente, mas são pessoas fracas, usadas pelo inimigo. Nós estamos em guerra, mas nós estaremos em festa. E enquanto nós estivermos na festa, o mundo vai estar na guerra, no caos. Mais uma passagem, Provérbios 16 e 15, diz assim: a alegria do rosto do rei é sinal da vida. Seu favor é como a generosa nuvem de uma chuva de primavera. Aqui fala de primavera com alegria, quando Deus ele olha para o povo com um sinal de vida. E eu tenho certeza que esta faceta será para a igreja um sinal de vida, vida eterna, onde não poderemos ser mais tirados da mão do Senhor, onde nada mais vai poder nos afastar do amor de Deus. Olha só, primavera e alegria. O que nós temos também? Nós temos Cantares 2:11 que diz assim: assim me declara o meu amado, levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê, o inverno já passou e se foi, a chuva cessou, é primavera. É o próprio Jesus chamando a sua noiva, vem. Olha só o que nós vemos aqui, uma aliança, um casamento. E isso é muito glorioso, muito importante para nós. É uma festa, é uma alegria, é um casamento, é um chamado do Senhor ligado com primavera. E como eu disse, a primavera desse ano vai começar no dia 22 de setembro. Tenha em mente, fixo na sua mente isso. Amós, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Avé, o Senhor me deu a seguinte visão. Ele estava preparando enxames de gafanhoto depois da colheita do rei justo, quando brotavam a segunda safra e a relva da primavera. Olha só, nós vemos o próprio Deus preparando enxames de gafanhoto na segunda safra, na relva da primavera. Quem é a segunda safra? Nós somos a segunda safra. Nós que estivermos vivos, somos a segunda safra, porque Deus vai nos tirar, Deus vai nos resgatar deste mundo para não sermos condenados com o mundo. Então, olha só o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, que do lado do rio Eufrates, quando ele for secar, vai sair um exército, um enxame de gafanhotos, mas esses gafanhotos não são gafanhotos normais. Esses gafanhotos são demônios que vão picar os homens, vão tirar a paz do povo, vão ser coisas ferozes
que vai realmente trazer um grande transtorno para a saúde, porém as pessoas não vão morrer. Então, esta nuvem de gafanhoto que o próprio Deus está preparando para o povo que ficar na terra, como um grande juízo de Deus, porque Deus usa até os demônios para os seus propósitos. Infelizmente, eu não quero ficar. Ou melhor, felizmente, eu não quero ficar. Infelizmente. Queridos, voltamos aqui. E eu só dei uma pausa para poder pegar o versículo aqui, Apocalipse 9, diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito para que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não o matassem, porque por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto eram como o rosto de homens, e tinham um cabelo como cabelo de mulheres, e seus dentes eram como de leões, e tinham coraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, como quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham caudas semelhante a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu seu nome é Abaddon, em grego Apolion. Passado já um ai, eis que depois disso ainda vem 2 ais. Queridos, Apocalipse 9 vai falar desses gafanhotos. Volto a dizer, isso não é o livro de Apocalipse. É o livro de Amós, capítulo 7, e o versículo 1. Tiago, capítulo 5, e o versículo 7. Portanto, meus amados irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. O que Tiago está falando? Tiago está falando do arrebatamento. Deus é o agricultor, ele está esperando a sua igreja, ele está esperando o toque da trombeta para recolher a sua igreja dos 4 cantos da terra. Então, queridos, primavera, eu achei esse significado. Será que você achou interessante? Essa primavera astronômica. Eu separei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos que falam a respeito de primavera. Poderia separar 19, mas para não ficar muito extenso, eu coloquei somente esses. E eu gostaria que você orasse comigo, pedindo para Deus nos ajudar, a que nós possamos estar vencedores nesses dias. E como toda vez eu faço, o que eu posso fazer com isso? Para onde iremos nós? O que eu posso fazer para estar preparado? Se você não é cristão, receba Jesus como seu Salvador. O que você pode fazer para estar preparado se você é um cristão? Primeiro, santifique a sua vida. Esteja orando e congregue em uma igreja. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Fique com Deus. E eu digo para você, se a gente não se vê mais, vamos se encontrar lá no céu. Beijo no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom Adonai.